água e o sódio de forma imediata, mesmo que o intestino esteja inflamado. 66. Febre alta. A febre alta desidrata o corpo seguindo uma lógica muito parecida com a do calor intenso e dos exercícios físicos, mas com um agravante: o incêndio está acontecendo do lado de dentro, e o organismo entra em um estado de hipermetabolismo para combater uma infecção. Quando a sua temperatura corporal sobe muito, o corpo aciona 3 mecanismos principais que esvaziam os estoques de água rapidamente. 1. Suor intenso para resfriamento, crise febril. O hipotálamo, o termostato do cérebro, define que a temperatura do corpo precisa subir para ajudar a matar vírus ou bactérias. No entanto, quando a febre atinge níveis muito altos, geralmente acima de 38,5 graus Celsius, ou começa a baixar, o corpo precisa dissipar esse calor a extremo urgentemente para proteger os órgãos vitais. O cérebro ordena a abertura das glândulas sudoríparas. O corpo começa a produzir um suor frio e abundante, retirando a água diretamente do sangue para evaporar na pele e baixar a temperatura. 2. Respiração muito mais rápida, taquipneia. Você já reparou que uma pessoa com febre alta respira de forma acelerada e cansada, mesmo estando deitada? Para cada grau que a temperatura do corpo aumenta, o metabolismo celular acelera cerca de 10% a 12%. Essa aceleração exige mais oxigênio e gera mais gás carbônico, fazendo o ritmo da respiração disparar. Como cada lufada de ar que sai dos pulmões está carregada de umidade, essa perda invisível de água pela respiração se multiplica drasticamente durante a febre. 67.3. Falta de apetite e recusa de líquidos. A dípsia. O perigo da febre alta é duplo porque ela não só gasta mais água, mas também sabota a reposição. As substâncias inflamatórias que o corpo produz para combater a infecção, chamadas citocinas, agem no cérebro causando prostração, mal-estar generalizado e perda total de apetite e sede. A pessoa fica tão fraca que simplesmente esquece ou se recusa a beber a água, acelerando o processo de desidratação. A conta do metabolismo na febre. Existe uma regra matemática bem conhecida na medicina para entender o tamanho desse prejuízo. O custo da febre. Para cada 1 grau Celsius acima de 37 graus Celsius, o corpo perde cerca de 100 ml a 150 ml de água a mais por dia apenas através da respiração e da evaporação da pele, sem contar o suor pesado de quando a febre quebra. Por essa razão, o repouso e a hidratação agressiva, mesmo sem sentir sede, são tão importantes quanto o próprio antitérmico no tratamento da febre. Remédios diuréticos e laxantes, medicamentos usados para tratar pressão alta ou retenção de líquidos forçam os rins a eliminar água. O uso incorreto ou sem acompanhamento de laxantes também impede a absorção de água no intestino. Sinais de alerta do corpo. Fique sempre atento a sintomas como urina muito escura e com cheiro forte, boca e lábios rachados, cansaço ou sonolência incomum, tontura ao se levantar e dores de cabeça frequentes. Capítulo 11. Banho inibe a sede. Banho de chuveiro. 68. Você tem toda a razão, e isso não é impressão sua. Tomar banho realmente pode inibir a sensação de sede. Existe uma explicação biológica e neurológica fascinante por trás disso, que envolve como o nosso cérebro processa os sinais de hidratação. O que acontece no seu corpo quando você entra debaixo do chuveiro funciona assim. 1. O truque dos receptores na boca e na garganta. O nosso cérebro monitora a sede de duas formas: analisando o sangue, para ver se está muito concentrado, e através de sensores na boca e na garganta. Quando a água do banho bate no seu rosto e você molha a boca ou os lábios, mesmo sem engolir, esses receptores mandam um sinal imediato para o cérebro dizendo: opa, recebemos água. Esse reflexo sacia a sede instantaneamente de forma temporária, antes mesmo de a água chegar ao estômago. 2. Absorção pela pele. Mito versus realidade. Muitas pessoas acham que a gente bebe água pela pele, durante o banho, como se fôssemos plantas. Isso é um mito. A nossa pele é uma barreira impermeável excelente. O que acontece de verdade é a hidratação da camada mais externa da pele, o extrato córneo. A água quente e o vapor abrem os poros e umedecem essa superfície. O corpo interpreta esse ambiente úmido e o resfriamento da pele, pela evaporação da água, como um sinal de que não está mais em risco de desidratação, o que ajuda a desligar o alarme da sede.
3. O reflexo da deglutição para o cérebro, o simples ato de engolir, mesmo que seja a própria saliva, estimulada pela umidade do banheiro e pelo vapor, ativa o mecanismo de saciedade da sede. É um circuito de feedback rápido que o corpo usa para evitar que a gente beba a água até explodir antes de dar tempo de ela ser absorvida pelo sangue. O único cuidado, a falsa hidratação, como o banho, inibe a sede de forma artificial. Ele pode mascarar o fato de que você ainda precisa de água por dentro, especialmente se for um banho quente, que faz você suar, mesmo sem perceber, e perder líquidos. Por isso, aquele hábito de beber um copo de água perto da hora do banho acaba sendo ótimo por tabela. Ele garante que você se hidrate de verdade, já que o chuveiro vai fazer o seu cérebro esquecer da sede por um tempo. 69 Banho de rio. O banho de rio inibe a sede, sim, seguindo a mesma lógica biológica dos outros mergulhos, mas ele tem uma dinâmica bem particular que o coloca em uma posição curiosa nesse ranking. O que acontece no seu corpo dentro do rio funciona através de 3 fatores principais. 1. A ilusão de ótica do sangue, imersão, assim como no mar e na piscina. Quando você entra no rio e a água cobre o seu corpo, o peso dela, a pressão hidrostática, comprime de leve os vasos sanguíneos das suas pernas e do abdômen. Isso empurra mais sangue para a região do peito e do coração. O seu cérebro percebe esse pico de volume de sangue central e conclui erroneamente: nossa, estamos com os estoques de líquidos cheios, desligando o alarme da sede. 2. A temperatura da água corrente. A água do rio está sempre em movimento e costuma ser bem fresca ou gelada. Essa temperatura mais baixa faz com que os vasos sanguíneos da sua pele se contraiam, vasoconstrição, o que ajuda a empurrar ainda mais sangue para o centro do corpo, reforçando o bloqueio da sede. Além disso, por manter a sua pele fria, o cérebro não recebe o alerta de calor que normalmente faria você procurar uma garrafa de água. 3. O fator água doce e calma. Diferente do mar, onde o sal deixa um gosto ruim na boca e acaba te forçando a procurar água doce para lavar a mucosa, o rio oferece uma sensação de pureza e frescor, limpo. Psicologicamente e sensorialmente, estar cercado de água doce e 70 límpida traz um conforto que faz o cérebro relaxar totalmente em relação à necessidade de beber líquidos. Porque ele inibe menos que a cachoeira. Embora o rio tire a sede de forma muito eficiente, ele fica um pouco atrás da cachoeira no ranking porque não tem aquela névoa intensa de gotículas no ar, o spray da queda d'água, que a cachoeira tem, a qual hidrata as vias aéreas e a garganta só de respirar. Geralmente, a água do rio não é tão absurdamente gelada quanto a que acabou de despencar de uma nascente na cachoeira, gerando um choque térmico um pouco menor. Ainda assim, o perigo do rio é o suor invisível. Você gasta muita energia nadando contra a correnteza ou jogando água para cima, o suor é lavado instantaneamente e você nem percebe que está desidratando. Ao sair da água, a conta da desidratação costuma chegar em forma daquela clássica moleza ou dor de cabeça no fim do dia.